Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando hoje mais um programa do Jó, transmitido diretamente da Igreja Renovo da Vitória e de todas as rádios gospel de São Paulo. Eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Estamos recebendo nesta noite... olha, família Chirota! Obrigado pela sua presença. Família Moreira! Boa noite! Família Paloca! Tudo bem com vocês? Agradeço a presença de todos por mais esta noite de casa lotada em nosso programa. Bom, gente, hoje nós estamos comemorando uma data muito especial em nosso calendário. E antes de revelarmos qual vai ser o tema de nossas entrevistas de hoje, vamos dar uma dica do tema, lendo para vocês algumas pérolas que nós encontramos na internet. Agora, tem alguns internautas que não se identificam que também deixaram algumas coisinhas interessantes lá, bem atuais. Olha só, se você não sabe alguma coisa, é Google que resolve. Se você não conhece alguém, vamos buscar no Facebook. Mas se você não sabe onde está alguma coisa, mãe, cadê? Minha mãe me ensinou a ter paciência. Ela sempre dizia: espera teu pai chegar em casa e você vai ver só. Bom, com certeza, vocês já descobriram o tema de nossas entrevistas desta noite, especial de Dia das Mães. Nós iremos entrevistar 6 mães, muito amadas por todos nós, verdadeiros exemplos de vida. São elas, Eva, Maria, eu queria agora chamar a nossa primeira mãe da sua entrevista. E nós não tínhamos como começar se não fosse pela primeira mulher, que também foi a primeira mãe do mundo. Por favor, Eva, mulher de Adão, mãe de Caína, venha aqui à frente, por favor. Você pode servir uma água ou um suco para a nossa entrevistada? Sim, senhor Jó. A senhora prefere algum? Eu acho que eu gosto de maçã, mas eu nem sei por quê. Senhor Jó, essa mulher não é aquela da cobra, maçã... Alex, desculpem, mas este é um assunto para outra entrevista, por favor. O entrevistador aqui sou eu. Deixa que eu faço as perguntas. Desculpem. Bom, voltando ao nosso assunto, se abrirmos nossa Bíblia em Gênesis 2, nós veremos que Eva foi a primeira mulher do mundo. Então, Eva, nós gostaríamos de saber de você como foi essa experiência. Ai, Jó, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu abri meus olhos pela primeira vez, Depois que foi criada, eu vi aquele mundo, tudo que Deus tinha criado, foi assim maravilhoso. E depois eu fiquei sabendo que eu seria a pessoa responsável
começando nossa transmissão pela internet. E já temos nosso primeiro que acessou. Acessem também, @JRenault. Quem nos mandou é @Gisele e ela pergunta: quantos filhos você teve? A pergunta é complicada. Mas vamos lá. Foi Caim, Abel, Sete, Júlia, Lígia, Ivan e eu e meu marido Adão vivemos muito. Adão, para vocês terem uma ideia, Jó, ele viveu 950 anos. Isso, olha, já é duro meu irmão marido, mas imagina que está 900. Então, aí ele alcançou a 8ª geração da sua descendência, que foi Lameque, pai de Noé. Então, para vocês terem uma ideia, veja quanto tempo a gente teve para povoar a terra. Então, você foi a primeira mãe do mundo. E o que você pensou sobre esse fato? Muitas vezes eu pensei, puxa, é uma responsabilidade muito grande. O que será que vão pensar de mim daqui a uns anos, né? Olhar para trás e ver, o que será que vão pensar de como eu eduquei meus filhos, principalmente os meus primeiros filhos que deram os probleminhas, né? Já não sabem o que aconteceu, né? Mas então aí eu fiquei pensando, será que vão pensar que eu eduquei bem, se eu eduquei mal? Será que eu mimei mais o Abel do que Caim? Será que vão pensar que eu não fui uma boa mãe, que eu não eduquei os caminhos do Senhor? Eu eduquei os caminhos do Senhor, todos eles. Só que cada filho reage de uma forma. Infelizmente, um dos meus filhos cometeu essa tragédia. Mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte. Ok, produção. Nós temos uma pergunta da plateia. Por favor, Alex, leve o microfone até o senhor Ayrton. Por favor, fique de pé. Você se entristeceu com o que aconteceu com seus filhos e como Deus tratou o assunto? Muitas que estão aqui são mães, sabem como é difícil a gente educar o filho. A gente espera uma coisa de um filho e na verdade acontece outra coisa. Então, quando aconteceu aquilo, a dor foi incalculável, foi uma dor assim profunda. Mas eu confiava em Deus, eu sabia que Deus tinha um propósito nisso, porque Deus não iria permitir que acontecesse isso se não tivesse um propósito. E eu sei também que Deus conhecia o coração de Caim, melhor do que eu. Então, o que Deus fez com Caim era uma forma de Deus dar uma chance para que Caim se corrigisse. Mas, e seu coração? Como ficou depois desses acontecimentos? Então, depois que eu entendi tudo isso, eu entendi que chorei muito, né? Muito. Então, mas depois que tudo passou e eu fui entendendo o que Deus queria, o que Deus tinha agora daqui para frente, depois de toda essa tragédia, nós começamos a louvar a Deus, a procurar mais comunhão com Deus. E Deus, eu me alegrei porque Deus me deu Sete no lugar de Abel. Então foi uma alegria. E eu sei que aí foi quando eu vi que a nossa família estava realmente no caminho do Senhor, procurando agradar a Deus. E eu me alegrei e falei assim, puxa, como é bom ser bom. Eva, foi muito bom conversar com você. No final do programa, nós ainda queremos uma palavrinha sua. Eu agradeço a sua presença. Alex, por favor, acompanhe a nossa primeira mãe do mundo ao seu lugar. E agora, nossa próxima entrevistada será Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac. Boa noite. Sirva a nossa convidada. Pois não, senhor Jorge.
É uma alegria receber. Muito bem, nós gostaríamos de saber sobre a sua vida materna. Então, nos conte, quantos anos você tinha quando seu filho nasceu? Ah, ninguém vai acreditar, mas eu tinha quase 90 anos. 90. E o seu nome? Sei. Obrigada. Obrigada. Seu Jorge, não sei se eu ouvi direito, mas a senhora viu a idade que ela falou? Isso não é uma piada, não? Olha, Alex, realmente você tem razão, mas até que a senhora está bem conservadinha, né, para a sua idade, né? É verdade, Jorge. Dá uma voltinha para a gente dar uma olhadinha? Não, não. Foi sim. Nessa idade também. Bom, chama o marido dela. No dia dos pais. Já está convocado. Bom, agora eu queria que você me explicasse uma coisa. Como uma mulher de 90 anos pode engravidar de um homem de 100 anos e dar à luz a um filho? Eu também me perguntei muitas vezes. Eu duvidei. Cheguei até rir de Deus, mas Mas como que você reagiu? Você ficou esperando calmamente o agir de Deus? não. Assim como meu marido, não. A gente achou meio assim, inaceitável que isso fosse acontecer, né? Aí meu marido, ele quis até adotar o Eliezer, menino, mas aí Deus falou pra gente assim, ó, vai ser um filho do sangue de vocês, entendeu? Mas mesmo assim eu me achava velha, eu falei, não vai dar certo isso, eu sou velha. E aí eu falei pro meu marido, tem um filho com Agar é nossa serva. E aí teve Ismael. Então, esse era o filho da promessa? Não. Não. Deus falou que ia lembrar com muito amor e carinho de Ismael. Fez dele pai de uma nação muito grande. Mas ele falou que o filho da promessa viria do meu ventre, da semente de Abraão. Sabe? Uma coisa seria mais ou menos assim, entendeu? Então, foi assim que Deus nos prometeu. Que lindo. Que honra receber um milagre desse. Então, porque daí eu fiquei grávida. Aí nasceu aquele Isaac, que foi a maior honra da minha vida desse menino. Eu duvidei do poder de Deus, eu duvidei da sua promessa, mas ele foi fiel. Ele cumpriu com a sua promessa, me fez mãe de grandes nações. E me deu Isaac, que significa risada. Porque eu duvidei, mas ele cumpriu a sua promessa. Sara, foi muito bom conversar com você e poder ver como nosso Deus tem vocês, gente. Deus foi muito fiel nas suas promessas. E nós precisamos aprender sempre a confiar, a esperar no tempo do nosso Senhor. Muito obrigado, Sara. Alex, por favor. Bem, agora nós gostaríamos de chamar nossas próximas mães, que tiveram um papel importante juntas. Por favor, Joquebede, mãe de sangue de Moisés, esposa de Abraão, e a nossa princesa, mãe
apresentá-los, por gentileza? Pois não, Sr. Jó. Princesa, você aceita um carcadé? Alex? O que é isso? O que você está oferecendo para a princesa? Calma, Jó. Alex, eu não acredito que você tem carcadé. Jó, carcadé é uma bebida típica do Egito. E muito, muito refrescante. Ela é feita de pétalas de lis. Pétalas. Já vai providenciar, né, Alex? Alex, eu não conhecia esse seu lado tão culto, né? Apesar de com aquela maquininha do Google aí, né? Mas, lembre-se, o apresentador aqui ainda sou eu. Agora, sirva os sucos às nossas convidadas. Vocês me desculpem por mais essa participação especial do Alex. Bom, podem continuar, por favor. Então, Jó, é uma honra saber que vocês querem saber mais da minha vida, da minha história. Fico muito feliz. Eu também, eu fico muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu achei que eu não ia ser chamada, porque eu não sou a mãe legítima, né? Banho natural, Olha, mais uma vez, Sr. Jó. Tá bom, você não quer ler? É uma delícia. Aprender um pouquinho? Não, obrigado. Fica bom. Olha, você não tem que pensar dessa maneira. Vocês duas tiveram papéis importantes na vida de Moisés. Pois, se não fosse vocês, Moisés não teria sobrevivido. Realmente, Joquebede concedeu. E por amor a seu filho, abriu mão dele pela sua sobrevivência. Mas se não fosse você, com seu amor de coração de mãe, mesmo sabendo que ele era israelita, se não o tivesse tirado do rio e o criado como seu filho, a história seria totalmente outra. Cada uma de vocês teve um papel importante segundo a vontade de Deus. Sr. Jó, recebemos mais uma participação aqui no nosso Twitter. Quem mandou é @PedroNachara. E ele comenta: Sr. Jó, que coisa engraçada. Uma é mãe de sangue e a outra de coração. Mas como são parecidas as duas, até parecem gêmeas. Eu não tinha prestado muita atenção. Dessa vez, Alex, você tem razão. Bom, vamos prosseguir com a entrevista. Pois então, Joquebede, quais foram seus filhos? Eu tive 3. Eu tive Moisés, Miriam e Arão. Miriam foi a mais velha. Puxa, 3 crianças? Então esse período era ótimo para se criar filhos. Não foi. Na época que Moisés nasceu, queriam matar Moisés. O faraó ficou com muito medo porque estava aumentando de números. Ele achou que queríamos dominar o Egito. Então ele mandou que as parteiras matassem os filhos que nascessem meninos. Então elas ficaram com dó da gente e falaram para a gente ter os nossos filhos sozinhas. Só que o faraó ficou sabendo e mandou o exército atrás dos nossos filhos nas nossas casas. Que coisa! Moisés morreu, então. Não morreu, graças a Deus. Deus foi muito fiel e me deu muita sabedoria neste momento. Naquela hora que eu vi que o exército estava atrás do meu filho, estava chegando na minha casa, Deus me deu uma ideia. Eu e Miriam colocamos Moisés dentro de um cesto de betume e colocamos no rio Nilo. Eu fiquei muito insegura, porque era um rio, podia afundar. Mandei Miriam seguir aquele cestinho. Então ela foi e ele foi parar, sabe aonde? Bem na mão do inimigo, com a filha do faraó. E ela matou? Não. Desde já fala que foi feito um grande milagre de Deus, mas ela vai te contar melhor essa história. É verdade. Eu creio que Deus, os israelitas, conhecia o meu coração e sabia do meu grande desejo de ser mãe. Quando eu vi aquele bebezinho na cestinha, o instinto materno se acendeu e eu peguei para criá-lo. E o melhor e o mais legal é que eu precisava de uma ajudante, né? Uma criada que me ajudasse. E a Miriam, tudo lá de longe, né? De olho. E ela precisou para cuidar. Que interessante. Aqui é a produção? Ok. A produção está nos informando que temos mais uma pergunta da plateia. Por favor, Alex. Marco, por favor. Boa noite. A minha pergunta é para a princesa. Princesa, você não tinha medo da reação do faraó se ele ficasse sabendo do menino? Lógico que eu tive medo, né?
o amor que eu senti quando eu vi Moisés me deu uma coragem sem tamanho para enfrentar qualquer coisa. E assim eu consegui criá-lo dentro do palácio com de um príncipe e o melhor, amando como se fosse de sangue, né? Nossa, mas que bênção foi isso, hein? E das grandes, viu? Deus foi fiel comigo e com meu filho. Cuidou dele, mesmo que eu estava flutuando no rio. E ainda depois, usou para ser governador do meu povo, do Egito. Não podia pedir coisa melhor para Deus. Realmente. Veja a bênção que você foi para todos nós. E olhando para vocês duas, nós vemos esse amor incondicional de mãe. A mãe de sangue e a mãe que não gerou, mas o amou como se fosse seu próprio filho. Esse nosso Deus realmente é surpreendente. Foi muito bom por terem aceitado o nosso convite. Por gentileza, Alex. A nossa próxima mãe, Ana, mãe de Samuel e esposa de Deus. Felizes em contar com você hoje. Ai, pra mim também, é uma alegria imensa. Então, Ana, eu andei lendo que você teve um filho, Samuel. Qual foi a sua emoção no nascimento de Samuel? Ai, foi uma felicidade muito grande, uma sensação de conquista enorme. Mas o mais importante do nascimento de Samuel foi como ele nasceu. Como ele nasceu? Mas o que houve de tão especial? Segura essa bomba. Não é estéril. Essa noite está surpreendente, realmente. Mas como? Como você teve um filho sendo estéril? Então, meu marido, Cana, tinha duas esposas. Eu e a Penina. Pode pôr uma foto dela, por favor? Então, a Penina já tinha tido um monte de filhos. E eu ainda não. Meu marido me amava muito, me dava a melhor parte do sacrifício. Só que eu acho que ela tinha um pouquinho de inveja desse amor. Inveja? Por quê? Então, porque sempre que ela podia, ela me insultava, me fazia inveja daquele monte de filhos. E eu ainda não era mãe. Meu marido sempre me perguntava se ele não era melhor do que 10 filhos. Sempre que ela me insultava, eu ficava triste, chorava, chegava até a ficar sem comer. Se bem que agora eu como, né? Eu sinto muito. Eu não sei como é passar por tudo isso que você passou, mas deve ter sido muito difícil, não é? Ai, realmente, foi muito difícil. Eu chorava, ficava muito triste e com tudo isso eu resolvi fazer um voto com Deus, pedindo para Ele que se Ele me desse um filho, eu nunca passaria na vara sobre a sua cabeça e me entregaria totalmente ao Senhor. Enquanto eu estava triste, orando, eu não pronunciava nenhuma palavra, orava somente para Deus movendo meus lábios. E chegaram até a pensar que eu estava bêbada, só porque eu estava orando assim, ó. Poxa, e foi assim que você teve um filho? Foi, eu tive um filho, Samuel, e ele se chamou assim justamente porque Deus ouviu minha oração. E olha só, eu fiquei tão feliz que eu fiz até uma canção. Eu não Você quer ouvir? acredito. Dá pra você mostrar? Ah, tá, claro, pessoal. Então, cantem comigo, por favor. Não
felizes por isso, Ana. Sua vida realmente foi uma bênção. Obrigado pela sua presença. E no final, eu quero mais uma participaçãozinha sua. Deixa comigo, Alex. Porém, não menos importante, mãe. Maria! Tudo bem? Boa noite, igreja. Boa noite. Senhor Jó, desculpa interromper. Por favor, né? Esqueceu da Ana. Leva pra mim e leva pra Ana também. Ele vai comprar ela pra sair depois. Vou colocar se trocando. Boa noite, Maria. Boa noite. Obrigada. Joana. Nós gostaríamos de saber como foi sua vida de mãe. Então, nós vamos começar desde o princípio. Há quanto tempo você estava casada com José quando teve seu primeiro filho? Então, Jó, eu ainda não era casada. Eu tava Como? Eu não entendo isso. Você não deveria ser virgem até então? Eu era! Continuo. Ah, legal. Sara, quase centenária, teve um filho. Joquebede teve um filho e o salvou de uma chacina jogando no rio. Ana teve um filho sendo estéril. Agora você concebeu virgem. Exatamente. Desculpe, mas eu não consigo entender como pode uma mulher engravidar sem a semente do seu amado. Olha, eu também não sei, cadê o meu suco? Eu também não sei, mas o profeta Isaías disse que a virgem conceberia e daria luz a um filho que seria chamado o Messias. E você foi eleita. Sim, o anjo Gabriel veio para mim e me revelou o nascimento de Jesus e que eu conceberia virgem. Você era noiva. Casamento marcado. De família boa. Tá lá. Sem sombra de dúvidas. E você aceitou ficar grávida do Espírito Santo e correr o risco de ser até morta apedrejada? Eu aceitei, Jó, porque eu confiava em Deus e sabia que os planos de Deus para minha vida não eram que eu morresse apedrejada ou que meu casamento acabasse. Eu confiei em Deus, Ele foi fiel até o fim. Que lindo isso. Mas, e José? Você chegou para ele e falou: amor, estou grávida do Espírito. E ele acreditou assim facilmente. Não foi bem assim, né? O José ele não acreditou muito, mas o anjo Gabriel apareceu também para o José, mas foi em sonho, explicou para ele toda a situação. Aí o José foi super compreensivo, me amou, foi meu companheiro. Deus fez uma obra maravilhosa. Que bênção, hein? Jó, nossa última participação pelo Twitter. Quem enviou é a Cris Hoffman. E ele perguntou: e o Filho de Deus? Onde ele nasceu? Deve ter sido em um palácio. Não, também. Jesus veio para a terra para se esvaziar da sua glória. Imagina, se tivesse nascido em palácio, não ia ter se esvaziado de nada. Jesus não teve muitos luxos na sua infância, muito pelo contrário. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa escrevaria, que é o lugar onde ficam os animais. É um lugar sujo, fedido, mas ainda assim foi a maior honra que eu tive na minha vida. Verdade. E como foi para você criar o Filho de Deus? Ah, mas foi uma tarefa maravilhosa. Jesus era uma bênção, não me deu trabalho nenhum. Só teve uma vez que a gente foi passar a Páscoa em Jerusalém e lá, ai, nem como. Fico até com vergonha de falar. Eu perdi Jesus em Jerusalém. Ai, eu sabia onde enfiar a cara, meu Deus, eu perdi o Filho de Deus, né? Aí quando a gente encontrou Jesus, eu perguntei: Jesus, por que você saiu de pé? Aí Jesus falou pra mim:
eu estava na casa de meu pai. Não tinha o que responder, né? Aí depois, assim, tirando esse episódio, que eu quase tive um AVC, aí eu quase sabendo Alex, por favor, a produção me informa que nós temos mais uma pergunta da plateia. Por favor, senhor Tempo, por favor. Boa noite, Maria. Boa noite, Jó. Meu nome é Keno, sou repórter da revista Renovo da Vitória. Eu estou profetizando. Maria, nós estamos sabendo que Jesus tinha uma missão muito difícil de pregar a palavra, evangelizar, curou, libertou e por fim ele ia ser crucificado. Como que você reagiu quando você soube que teu filho primogênito ia ser crucificado? Olha, foi uma honra muito grande ser a mãe do Filho de Deus. Eu não tive maior dor na minha vida do que ver Jesus sendo crucificado. O que me consolava era que eu sabia que o mundo estava sendo salvo naquele momento. Deus foi tão bom que Ele me concedeu mais 40 dias com Jesus na terra. Sempre fui muito grata a Ele por essa honra. Realmente, Maria, seu testemunho foi incrível para todos nós. Agora, eu pediria que todas as mães que estiveram aqui me dirigissem uma palavra para todas as mães que estão aqui na igreja. Por favor, mães. Por favor. Bem, eu gostaria de deixar um recadinho. Para mim foi um privilégio ser responsável por todos vocês, porque através de mim vocês nasceram. Então foi uma responsabilidade muito grande. Eu fico agradecida a Deus por isso. E eu gostaria de falar que na família às vezes acontecem problemas, né? Tragédias, coisas que a gente não espera, mas a gente tem que ter a certeza que está no comando. A gente tem que confiar que nada acontece sem que Ele permita. E ser mãe é uma dádiva de Deus. Eu agradeço a Deus por ter podido ser mãe de muitos e muitos filhos. E eu louvo a Deus. Feliz Dia das Mães. Amém. Todas vocês, basta exercerem a fé. Nunca tem que modificar aquilo que Deus tem para cada uma de vocês. É só confiar, é fácil. Nunca é tarde para nada. Eu engravidei com 90, estou aqui inteira. O que Ele fez comigo, Ele pode fazer com vocês. Amém. Só vocês sabem como é difícil ser mãe, só vocês sabem o tamanho de um amor de mãe. Muitas vezes, apenas por vocês serem mães, vocês têm sofrido bastante. Mas confiem em Deus. Deus é fiel. Ele cuidou do meu filho flutuando num rio. Vai cuidar de vocês também. Deus é fiel. Feliz Dia das Mães e lembre sempre como Deus salvou a minha família e cuidou dela. Amém. Bom, vocês viram que o amor de mãe não necessariamente passa pela maternidade. O Moisés não era meu filho, mas eu o amei tremendamente. Eu creio que Deus conhecia o meu coração e Ele foi que fez, concebeu esse desejo para mim. E coisa que os deuses egípcios não conseguiram fazer, Deus em sua infinita bondade realizou. E eu espero que hoje seja um dia muito especial para vocês, como outra vida. Obrigada. Mamãe, vocês são postos à prova todos os dias, cuidando do filho, da casa, do marido. Por isso, vocês sejam sempre calmas e mansas. Confiem na justiça do Senhor. Deus ouviu a minha oração e Ele ouve a de vocês também. Confiem nele e Ele as honrará. Feliz Dia das Mães, que vocês possam sempre lembrar que Deus ouve as orações assim como ouviu a minha. Nós nunca sabemos o que pode acontecer quando nós aceitamos os planos de Deus para a nossa vida. Eles são imprevisíveis. Só que nós temos que aprender a abrir mão das nossas coisas e das nossas vontades, porque a vontade de Deus sempre é a melhor.
mães da Bíblia. E isso nos alegra, porque elas contaram suas experiências e terá certeza de que Deus está ao seu lado, pronto para atendê-las em todos os momentos, no lar ou fora deles. Bom, esse foi o nosso programa especial de Dia das Mães. Espero que também tenham gostado. Agradeço a presença de todos aqui, mas não percam o nosso próximo programa. Vem aí o Dia dos Pais. Ele estará cheio de novidades. Um beijo dos olhos!